Meu nome é Altair, minha terra natal é Nicuns, sou filho de camponês, né? Meu pai é trabalhador rural, minha mãe é trabalhadora rural. Então, na verdade, um pouco assim da minha apresentação, eu cresci com meus pais, ele era meieiro, ele pegava, ia nas grandes fazendas, combinava com o fazendeiro e a gente ia trabalhar, tocar roça na meia. Então, é chamado de meieiro. Você planta a lavoura, quando você colhe, dá a metade para o patrão e você fica com a outra metade. E eu, assim, ainda bem pequeno, eu começava a me questionar, por que tem que fazer isso? Tendo em vista que... E o grande problema é porque a gente não tinha terra. Não tinha terra. Só que eu me questionava muito meu pai. Eu não compreendia muito assim essas questões que eu poderia chamar dos desafios políticos, das questões sociais, das famílias, de uma maneira especial do campo. E aí, quando me casei, em 1977, a minha esposa, a Nair, também é filha de um agregado de fazenda no município de Anicuns. Os pais dela eram meieiro também. E eu, cansado com essa batalha, eu fui para Goiânia em 1979. 1979, eu cheguei em Goiânia, já tinha o meu filho, o Júnior, meu primeiro filho. E fui trabalhar de vigilante. Fui trabalhar de segurança bancária. Segurança nos bancos. Né? Trabalhei em todos os bancos ali de Goiânia, eu poderia dizer isso. Daí depois abri um concurso, eu fui trabalhar na Cachego, Caixa Econômica do Estado de Goiás, fizemos um curso de regime militar. Né? Só que o meu contrato era de 6 horas e eu trabalhava 12. E eu só recebia 2 horas extras por mês. Então, todos os dias eu trabalhava 4 horas de graça para Cachego. E eu sempre fui indignado com isso. Eu nunca aceitei ser explorado pelo patrão, por ninguém. E aí nós se organizamos e movemos uma ação na justiça contra Cachego. Aí o departamento pessoal convidou nós para fazer um acordo. Aí nós fizemos um acordo, recebemos nossos direitos, né, as horas extras atrasadas. E os outros vigilantes que não tiveram coragem de mover a ação na época em que nós entrou na justiça contra a Cachego para receber esses direitos trabalhistas que nós recebemos, aí eles ficaram com ciúme e foram agir da mesma forma nossa. Aí a Cachego, para fazer pressão neles, para não mover a ação, mandou nós embora. Aí eu fui para o Fim Social. Eu já morava na Nova Esperança, participei da luta urbana, na luta do Jardim Nova Esperança, juntamente com o Rubinho, né, que era um líder lá da organização urbana. Aí eu saio da Nova Esperança e vou para o Fim Social e coloco um comércio. Eu tinha um Secos e Molhados. O nome do meu comércio de fantasia era Mercearia Alto Chope. Só que eu fui perceber também que ficar nas periferias, vendendo cachaça, era uma situação muito difícil para mim. E eu também dei conta de que o meu trabalho
era só trabalhando com os produtos das grandes indústrias, né? Então eu tinha esse desejo, essa necessidade de ter uma terra para mim trabalhar. E aí tinha o seu Francisco, que hoje até já é falecido. Ele era marceneiro, ficavam nas fazendas, montando fazenda, fazendo curral. E ele estava no Faina, trabalhando como marceneiro, montando uma fazenda. E aí, através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, juntamente com a Diocese de Goiás, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, eles começaram a articular para fazer uma ocupação na Fazenda Mosquito. Isso já em 1985. Né? Isso significa que já estava acontecendo a abertura política, né? Já tinha acontecido a eleição que elegeu o Tancredo Neves pelo colégio eleitoral, né? A abertura política estava chegando. E em outras regiões do Brasil já estava acontecendo as grandes ocupações de fazenda, ocupação dos grandes latifúndios em outras regiões do Brasil. E já estava também tendo uma grande articulação da organização do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E aí nós organiza, né, nessa época ainda não estava integrado ao grupo, mas eles organizam junto ao sindicato, com o apoio da CPT, a Diocese de Goiás, né, na pessoa do bispo Dom Tomás Balduino, né, com aquela proposta da igreja, da teologia da libertação, né, fé e política, as organizações das comunidades eclesiais de base, né, começa a juntar os camponeses e fez a ocupação na Fazenda Mosquito. Isso 1º de maio de 1985. Acontece a primeira ocupação do latifúndio no estado de Goiás. E aí o seu Francisco, popular vô, chegava lá em meu vizinho, lá no Fim Social, e dizia: Altair, você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá para estar junto com nós. E aí eu, com aquele desejo de ter uma terra, por ser filho da terra, né, ser camponês, eu topei a parada. Fechei esse comércio meu e fui. Né? Eles já tinham acontecido o primeiro despejo, né? Com 7 dias que eles estavam lá, chegou lá a polícia, um oficial de justiça, rendeu todo mundo, jogou dentro do caminhão e prendeu na delegacia da cidade de Goiás. Foram tudo autuados e presos. E aí tinha o Dr. Lourenço, que estava dando uma assessoria jurídica ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de Goiás, né, juntamente com a Marina Santana, que estava recém-formada, tinha concluído o curso de Direito, né, passado na prova da ordem, também estava dando assessoria jurídica. E aí o pessoal conseguiu fazer com que eles, né, saíssem, né, dessa prisão e ficaram acampados em frente à prefeitura da cidade de Goiás. E quando eles estavam em frente, com o acampamento na prefeitura de Goiás, eu chego. Eu integro a essa organização dos trabalhadores rurais do acampamento, que era conhecido como o acampamento da Fazenda Mosquito. E eu cheguei lá, olhei a situação que estava aquele pessoal, debaixo de uma lolinha preta, todo mundo assim, muito sofrido, né? Tinha criança.
E eu fiquei por ali, assim, olhando, fiquei uns 2 dias observando. E aí voltei em Goiânia, comentei com a minha família, minha esposa. E voltei, fui para o acampamento, integrei a organização do acampamento. E aí com essa experiência minha em Goiânia, eu consegui, né, nesses cursos de segurança que eu fiz, eu conseguia desenvolver bastante, assim, dentro do acampamento, contribuir com eles na organização. Aí a gente conseguiu organizar o acampamento, distribuir as tarefas, né? A CPT convidou o pessoal do Paraná, da Bahia, para vir mostrar como é que estavam as organizações lá, em outras regiões do Brasil. Aí eles vieram, uma comissão, e colocou para nós como que eles se organizavam lá. E nós começamos a estar se organizando aqui também. Aí nós fizemos a segunda ocupação na Fazenda Mosquito. Quando nós fizemos a segunda ocupação na Fazenda Mosquito, como tem o governo itinerante em Goiás, 25 de julho, o Iris Rezende, na época era o governador, ele prometeu de que iria empenhar junto ao processo e que iria sair a desapropriação da Fazenda Mosquito para que essas famílias pudessem ser assentadas lá. Dentro de poucos dias aconteceu o segundo despejo. Aí nós ficamos assim, sem saber como fazia. Como estava acontecendo no sul uma experiência de os camponeses acampar em frente aos palácios do governo, nós também, juntamente com a CPT, organizou e acampou na Praça Cívica, em frente ao Salão Verde. E acho que esse foi uma luta chave para que nós pudéssemos alcançar a desapropriação da Fazenda Mosquito. Nós tivemos 6 audiências com o Iris Rezende, ele muito preocupado, a gente não conseguia, a gente nem ia agendar com ele, ele mandava nos chamar lá no acampamento, vizinho dele lá, na distância de uns 80, 100 metros, né? E ele dizia, olha, eu não aguento mais ver vocês acampados ali, vocês estão prejudicando o meu trabalho. E ele queria também, eles tinham por tradição, a montar no Natal um presépio. Não sei se vocês lembram de quando eles... Até hoje. Ainda tem esse presépio lá, né? Então, e aí ele dizia, eu tenho que montar um presépio aqui, e como é que eu vou montar esse presépio se vocês estão acampados ali? Aí o Dom Tomás, com aquele jeito dele, muito elegante, né, ele dizia, ó, mas o presépio já está lá, é um presépio vivo, não é um presépio morto. Então com isso a gente foi aprendendo, sabe? Aí ele chamou nós e falou, ó, vou fazer uma única proposta para vocês. Se vocês não aceitar, eu vou aplicar meus recursos em cima de vocês. Isso significa, vou despejar vocês dali. Vou mandar vocês para uma área experimental da Engopa no Senador Canedo. E vou... Aí nós dissemos, mas nós estamos com um problema de comida, governador, nós não temos comida. Nós éramos 52 famílias na época. Aí ele disse, então eu mando comida para vocês. Então tá, vamos elaborar um documento, uma ata assinada aí com esse compromisso e nós vamos. Aí ele elaborou esse documento e nós foi lá para a área experimental da Engopa, próximo ao Senador Canedo. Só que lá estava faltando, nessa cesta, faltava o gás, o café e tinha mais um outro item para complementar a cesta. Aí a gente cobrou dele. Ele ficou muito contrariado, a gente está cobrando esse item dele e disse, não vai faltar serviço para vocês. Tem serviço lá, vocês podem trabalhar para complementar essa cesta básica de vocês. E também ele garantiu um plantio de umas, não me lembro mais a quantia, mas era uma quantia de 15 a 20 hectares para que a gente colhesse o mantimento suficiente para manter as famílias.
E nesse meio prazo, nós pegamos esse documento dele, quando ele assume esse compromisso com nós de empenhar junto à desapropriação da Fazenda Mosquito, nós anexou no processo que já estava no Ministério da Reforma Agrária, que na época era o Nelson Ribeiro, ministro da Reforma Agrária, e saiu, o Marco Maciel era o chefe da Casa Civil, encaminhou para o presidente Sarney, que era o presidente da República, e aí saiu o decreto de desapropriação da Fazenda Mosquito. Quando nós olhamos no popular, desapropriação da Fazenda Mosquito, para nós foi uma grande conquista, de fato era, né? Ele oferecia várias áreas para nós, porque a família Bercó também tem um poder político muito grande, com famílias tradicionais da cidade de Goiás, e o Olavo Bercó era advogado da OAB Seção de Goiás. Só que com muita essa luta, ele não conseguiu assegurar esse decreto de desapropriação. Só que aí o que acontece? Eles entraram na justiça contra o decreto de desapropriação do presidente da República. Aí foi uma sabatina da gente estar acompanhando esses processos. Até que deram o parecer favorável ao decreto de desapropriação. Aí, 12 de agosto de 1986, o INCRA transfere as famílias, nós, para a Fazenda Mosquito. E tinha um empenho muito grande também da CPT, juntamente com o Dom Tomás, que tinha que ser lá a Fazenda Mosquito. Porque eles tinham uma visão de que... E era um desejo do Dom Tomás, por quê? Primeiro porque era uma região da diocese, com esse compromisso dele com a igreja, né, com os camponeses, que é a teologia da libertação, fé e política, né, e era uma missão dele como bispo, ajudar, contribuir na reforma agrária. Né. E um outro ponto que eles observavam é que se acontecesse a desapropriação da Fazenda Mosquito, iria abrir as portas da reforma agrária no estado de Goiás. E aí tem um outro ponto que é observado por todos que escrevem sobre a história da luta camponesa, que inicia em 1985 aqui no estado de Goiás, é que estava nascendo também o MST, o Movimento Sem Terra. Eu fui um dos companheiros que contribuí há 25 anos na história da organização do MST no estado de Goiás. Tá? E daí para cá começou a encarar os outros desafios, né, que era a cumprimentação da reforma agrária, que é a questão dos créditos de habitação, né, a questão da educação, e a saúde, né, e crédito para que a gente pudesse estar produzindo para garantir a sobrevivência em cima da terra. Então ajuntou todos esses grandes desafios e que nós tivemos que encarar isso com muita força, com muita energia, né, e fomos articulando também, fazendo reunião com os outros camponeses, em nome da organização já do MST, para fazer mais ocupação de terra. Porque a necessidade da reforma agrária no Brasil ainda é muito grande. Estamos com, por exemplo, a Fazenda Mosquito tem... Hoje ela já está completando quase 30 anos de existência da luta da Fazenda Mosquito, né?
nós temos aí no município de Goiás 23 projetos de assentamento de reforma agrária. No Brasil, nós temos 12 milhões de camponeses sem terra. Nós temos no Brasil hoje 12 milhões de camponeses sem terra, que sonha, que deseja ter um pedaço de terra para trabalhar e não consegue. Então, deixando um pouco da história, eu fico assim, me analisando, que é uma pena muito grande, e eu fico perguntando para mim, será se nós não vamos ver acontecer a reforma agrária no Brasil? Como que nós podemos falar de democratização, de democracia no Brasil, se não acontece a reforma agrária? Eu acho que só vai acontecer, de fato, uma democracia o dia em que nós vê os camponeses assentados, fazer a democratização das terras no Brasil e fazer com que todos tenham direito à educação, ter segurança. Dos grandes problemas que eu acho que o governo, os governantes brasileiros, não vai dar conta de garantir segurança para o povo brasileiro enquanto tiver esse inchaço na cidade, as grandes favelas. Por exemplo, nós aqui nessa comunidade hoje, o PA Dom Fernando, nós temos 58 famílias. Nós dormimos com as portas abertas. Nós se sente seguro. Não tem problema de segurança, não tem problema de comida. Sabe? Tem o transporte coletivo hoje que busca os alunos do curso inicial até o 2º grau, que leva para Itaberaí. Então eu fico perguntando para mim, será se não é hora de acontecer uma reforma agrária com as experiências já que nós temos, com essa cultura que o povo brasileiro tem de ter um pedaço de terra, jogar esse povo para o campo, esse Brasil tão grande, com 8 milhões e 500 mil metros quadrados de extensão de área territorial, que é o Brasil, para sair das favelas. E tem uma outra pergunta, que quando nós estamos fazendo essas reuniões, nós falamos para os nossos companheiros que estão querendo ir para a luta da reforma agrária. O grande desafio nosso é passar essa cultura nossa do campo, de ter amor pela terra, para essa nova geração que aí vem. Penso eu que quem pega esse amor pela terra, que consegue compreender essa natureza, essa diversidade, principalmente agora que o grande debate é a questão ecológica. Produzir comida sem inseticida, sem veneno, produzir comida orgânica. Eu acho que é um grande desafio para nós que nós temos, e aí por isso que eu me fico alegre, contente de estar conversando com vocês, né, que sai lá da faculdade e vem para fazer esse trabalho e conhecer essa realidade nossa. Eu acho que é uma tarefa nossa, é um compromisso nosso de preocupar com essa situação que nós vivemos hoje. Tá? Deixa vocês fazer perguntas, senão eu falo sozinho.
Seu Thaí, queria que você falasse um pouco, porque a gente vive uma realidade em que não há, não se cria condições para o homem se manter no campo hoje. Eu acho que isso é uma realidade atual, né? E de que se tem feito. Falar um pouquinho sobre isso, do desses planejamentos ou da falta de planejamento que o governo tem em manter o homem no campo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que todos nós percebemos que o governo brasileiro não tem um projeto para a reforma agrária no Brasil. Não existe. Hoje, a preocupação do governo é organizar as estruturas para a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. E outros projetinhos aí, outros projetos também, né, que está aí caminhando, mas não sabe quando que vai terminar. Então, existe duas linhas de pensamento, duas linhas de raciocínio nessa sua pergunta. Tá? É um modelo político do capitalismo. Ser humano, ser brasileiro, ser pobre, ser camponês, não tem esse olhar dos governantes. O desafio é produzir para disputar a balança comercial, fazer com que tenha um crescimento para concorrer com os outros países diante do capital, né? E que aí me faz lembrar uma fala do Dom Tomás Balduino. O encontro estadual do MST, Dom Tomás Balduino, na abertura, ele cumprimentou nós e disse: então, estou aqui muito contente quando recebi o convite para falar para vocês hoje nessa manhã. Eu tinha duas turmas diferentes. Aqueles que estavam acampados, debaixo da lona preta, e nós que já estávamos assentados. Né? Ele dizia para nós o seguinte: vou fazer duas comparações aqui para vocês. Qual que é a diferença do trabalhador da cidade com vocês hoje que é trabalhador do campo, da terra? Aí ele disse: o trabalhador da cidade, tudo é mercadoria. Vocês são mercadoria. Se vocês quiserem comer um ovo, pegar um dente de alho, vocês têm que comprar. E vocês que estão lá nos assentamentos, vocês estão vivendo a cidadania. Vocês estão vivenciando essa natureza, vocês estão plantando para vocês comer, vocês têm alegria de fazer essa partilha uns com os outros. O dinheiro não está em primeiro lugar. Então vocês estão vivendo a verdadeira cidadania. Isso é muito bonito, a gente ter essa compreensão. Sabe? Por isso que eu fico assim, talvez em alguns momentos, triste de saber que tem tanta gente ainda passando fome. É impossível imaginar que num Brasil igual o nosso ainda, no mundo, tem gente morrendo de fome. Quem é culpado? Então acho que é isso, não tem projeto para a reforma agrária. A prioridade é o capital. A disputa dos grandes governantes é o modelo do capitalismo.
o agronegócio. E como é que está a questão de ocupações hoje? Assim? Se ainda mais comparado a quando o senhor começou, né? Hoje o movimento ele se articula de outras formas. Então, é difícil hoje, porque como o governo não tem projeto para a reforma agrária, eu conheço, vocês podem ir lá visitar. Tem família aqui que está recém-assentado, que tem 18 anos debaixo de lona preta. 18 anos debaixo de lona preta. Não saiu crédito de habitação para eles. Certo? Então, por mais que os movimentos sociais tenham vontade, só que eu acho que é muito doído também. Eu não tenho coragem de convidar uma família para ir para a luta da reforma agrária, ir para um acampamento de sem terra, se o governo não tem projeto para a reforma agrária. É você mentir mais uma vez para essa família do campo que deseja ter a terra e não consegue. Sabe? Então, os movimentos sociais estão defasados, né? Não tem avanço nenhum. Teve uma fase muito boa, muito bonita, das ocupações de fazenda. Nós mesmo aqui ocupamos muitos latifúndios, grandes latifúndios, com muita gente organizada. Fazíamos ação radical, né? Para ficar registrado. Eu ajudei, né? Concordei com a ideia de abater 53 boi numa tacada. Eu concordei com a ideia, votei a favor de que fizesse uma colheita de alimento com a escanha de 60 toneladas de arroz, porque os acampamentos estavam passando fome. Então era ação radical. Sabe? Isso no governo do Fernando Henrique Cardoso. Do Lula para cá, não aconteceu mais essas ações das lutas camponesas. Existe, está aí viva. Certo? Tem problema? Tem. Mas não está tendo força.